Oi pessoal, então vamos começar a falar sobre estruturas de dados ou continuar o nosso curso. Primeiro algumas informações. Bom, lembre-se sempre que eu vou postar informações, apostilas, exercícios no AVA, ok? Então vocês devem ter pego esse link lá no AVA, então continuem verificando na pasta repositório o material que eu vou passar para vocês. Além disso, exceto na primeira semana, quando as presenças vão ser coletivas, a ideia é que as presenças sejam controladas através de atividades. Então todas as semanas eu vou postar também no AVA, na pasta atividades, alguns exercícios. E daí a ideia é que vocês postem as respostas para esses exercícios lá no AVA, no atividades. Lá sempre tem os prazos também. As presenças vão ser controladas através dessas entregas. Tá legal? Bom, então vamos começar a nossa aula de hoje. Oi pessoal, hoje a gente vai falar de árvores, vai ser o nosso próximo assunto, que não é um assunto tão algébrico, e daí dá pra gente fazer mais tranquilo. As árvores são uma estrutura de dados muito importante e muito utilizada na nossa área. Por quê? Porque elas permitem a construção de algoritmos e as estruturas, recuperação, armazenamento e recuperação de dados em tempos computacionais muito curtos, com muita eficiência, portanto. Então elas são usadas desde para armazenar grandes quantidades de informação, para indexar arquivos, por exemplo, em bancos de dados, e para tudo que a gente precisa manipular informações em grandes volumes. Bom, as estruturas de dados, como a gente sabe, elas se dividem em dinâmicas e estáticas, basicamente. A gente já viu algumas estruturas de dados dinâmicas, que são aquelas onde a gente solicita memória sob demanda. Ou seja, a gente, enquanto está executando o processo, a gente pede para alocar memória e libera a memória também. É o caso, por exemplo, das listas ligadas, que são estruturas de dados lineares, e a gente sempre vai atinge as próximas informações, que são chamadas de nós, né, da estrutura, através de ponteiros, através, por exemplo, dos endereços onde essas porções de dados foram alocadas, esses registros foram alocados. A gente, por exemplo, usava o ponteiro prox para indicar que era o próximo. A gente se lembra também que nessas estruturas a gente precisava sempre armazenar o endereço do primeiro nó, que a gente costumava chamar, por exemplo, de início, lista, pilha ou fila. E através desse primeiro nó é que a gente acessava os demais através dos ponteiros prox. Bom, as estruturas de dados árvores também são estruturas de dados dinâmicas, ou seja, a gente consegue alocar a memória, pedir mais memória conforme a gente vai precisando. E quando a gente não precisar mais da memória, a gente libera a memória. Bom, a grande vantagem das árvores sobre as listas ligadas, por exemplo, é que as árvores elas não são unidimensionais, elas são multidimensionais. E daí a gente vai conseguir um desempenho muito maior. Por exemplo, nas listas ligadas, se a gente tiver 1 milhão de nós, para a gente encontrar um nó, a gente poderia ter que comparar 1 milhão de vezes, passar pelos 1 milhão de nós para encontrar a nossa informação ou para descobrir que a informação não está presente na nossa lista. A ideia das árvores é que a gente consiga fazer isso com muito menos tempo de processamento. E a gente vai usar um princípio parecido com o que a gente usou quando a gente passou da busca sequencial, quando a gente buscava um elemento sequencialmente num vetor, para a busca binária, quando a gente tinha um vetor ordenado, procurava na metade do vetor por um elemento que a gente chamava de pivô, comparava o que a gente estava procurando com o pivô, e se o elemento fosse exatamente o pivô, tínhamos obtido já, tínhamos encontrado o elemento. Se o elemento que a gente estivesse procurando fosse menor que o pivô, a gente só procurava do lado esquerdo do vetor, e se fosse maior, do lado direito. Isso, claro, considerando que o vetor estava ordenado em ordem crescente. A gente vai usar esse mesmo princípio
para árvores. Então a gente vai conseguir também algoritmos cujo desempenho é da ordem de log de n. Legal? Algoritmos logarítmicos, portanto. Vou mostrar para vocês a ideia, um desenho de uma árvore. Olha aqui. Essa é uma árvore. Não parece muito uma árvore. A ideia de quem criou a árvore, quem deu o nome, é que isso fosse uma árvore invertida. Então a árvore, na verdade, seria assim, ó, com a raiz da árvore aqui, os ramos e as folhas aqui. A árvore invertida, então, tem um elemento aqui, um elemento só chamado de raiz. A raiz tem filhos, então os procs, nesse caso, são chamados de filhos. A, portanto, tem dois filhos, B e C. B tem três filhos, D, E e F. C tem um filho só, G. G não tem nenhum filho. Tá legal? Então, cada elemento da árvore, que a gente também chama de nó, pode ter 0 ou mais filhos. A árvore também pode ter 0 nós, e daí a árvore vai ser vazia, ou seja, raiz vai ser null, tá? Então esse ponteiro raiz vai ser null, a árvore é vazia, assim como as listas ligadas. A árvore pode ter um elemento só ou vários elementos. Mas sempre ela vai ter uma raiz só. Ou vai ser null, ou vai ter um endereço de um nó. Esse primeiro nó faz o papel do início nas listas ligadas. E o endereço desse primeiro nó, do nó raiz, a gente não pode perder. Então a gente precisa salvar isso em algum método, em algum procedimento, em alguma função, por exemplo, na main. Uma outra coisa que a gente tem é o conceito de pai e filhos, ou de pai e os seus descendentes. Por exemplo, aqui, A é pai de B e C. Portanto, B e C são filhos do A. G também é filho de C. E C, portanto, é pai de G. G é descendente de A. Tá? Aliás, todos os nós da árvore são descendentes da raiz. Uma outra coisa que a gente tem de importante é a ordem da árvore. A ordem da árvore fala do número máximo de filhos que um nó pode ter. Por exemplo, vamos descobrir a ordem dessa árvore. Tem alguns nós que não tem nenhum filho. Alguns nós que tem um filho só. Existem nós que tem 2 filhos. E existe também um nó que tem 3 filhos. Não tem nenhum nó nessa árvore aqui que tenha mais de 3 filhos. Portanto, a quantidade máxima de filhos que um nó tem nessa árvore é 3. A ordem da árvore, portanto, é 3. Essa árvore é chamada de árvore trinária ou árvore ternária. Bom, uma outra coisa que a gente pode falar é sobre a altura da árvore. Esse é talvez o único conceito, ou principal conceito, onde a gente tem divergência de conceito. Então, alguns autores dizem que a altura da árvore é o número máximo de enlaces, o número máximo de ponteiros, ou seja, o tamanho do caminho máximo entre a raiz e as folhas. Por exemplo, um parênteses, folhas são os nós que não têm nenhum filho. Então vamos ver, as folhas dessa árvore são D, G, H e I. Vamos ver os caminhos que tem para chegar da raiz às folhas. Por exemplo, para ir para G e D ou E, eu tenho 2 enlaces, 2 ponteiros. Então, segundo a primeira definição, a altura desses nós aqui seria 2, 1, 2. Já a altura dessas folhas H e I, vamos ver qual seria a altura delas. Partindo de A, eu teria 1, 2, 3 ponteiros. Então a altura desses nós seria 3. A altura da árvore, que é a maior altura das folhas, portanto seria 3. Essa seria a altura da árvore. Como a gente falou, existe um outro grupo de pessoas que dão uma outra definição para a altura. Então, a altura, para um outro grupo de autores, é a quantidade de níveis da árvore. Então, essa árvore tem um nível, 2,
3, 4 níveis. Então, nessa segunda definição, a altura dessa árvore é 4. Esse é o único conceito que a gente precisa tomar cuidado, e sempre que for tratar de altura, a gente vê o que o autor, ou quem propõe a pergunta, quem propõe o problema, entende por altura. O primeiro modelo de árvores importante são as árvores binárias. As árvores binárias, elas são árvores de ordem 2. E o que isso significa? Que cada nó pode ter no máximo 2 filhos. Vamos ver um exemplo aqui. Essa aqui é uma árvore binária. Olha, a raiz tem 2 filhos, esses nós aqui também têm 2 filhos, esses nós não têm nenhum filho, e portanto são chamados de folhas. A gente também, claro, podia ter nós com apenas um filho. Portanto, as árvores binárias são árvores de ordem 2 e que, portanto, cada nó pode ter até 2 filhos. Tem um tipo de árvore binária e também de outras árvores, de outras ordens, muitíssimo importante, que são as árvores de busca. No caso das árvores binárias, elas são chamadas de árvores binárias de busca. Tem uma característica bem peculiar sobre as árvores de busca, é que os nós à esquerda da raiz têm valores menores que a raiz, e os nós à direita da raiz têm valores maiores do que o valor da raiz. Vamos ver um exemplo para a gente entender melhor. Bom, só para ilustrar, a gente vai aqui ter uma definição do nó, tá? É uma variaçãozinha da definição do nó para listas ligadas. Aqui então tem o struct nó, tem um campo inteiro, que eu posso chamar de chave, info, ou o que eu preferir. E ao invés de ter um ponteiro, eu vou ter 2 ponteiros. Então, na estrutura lista ligada, a gente tinha um struct nó, ponteiro prox, por exemplo. Aqui a gente vai ter 2 ponteiros, como o prox e o ant, que a gente tinha em listas duplamente ligadas. Como a gente não tem exatamente próximo e anterior, a gente tem os 2 filhos, o filho da esquerda e o filho da direita. O mais usual, eu acho, o mais óbvio, né, o mais didático, eu acho que é chamar de esquerda e direita. Então a gente tem 2 ponteiros para os filhos, a gente vai guardar os endereços do filho da esquerda e do filho da direita. Tá? Essa é a nossa definição do nó. Claro que se você quiser colocar typedef, também a gente pode fazer da mesma forma como a gente fazia nas listas ligadas. Tá bom? Olha, essa aqui é uma árvore binária de busca. Então, é uma estrutura que não é unidimensional, é uma estrutura recursiva, e a ideia é que os nós à esquerda da raiz sejam menores que a raiz. Portanto, o 5 está à esquerda do 10. Por quê? Porque o 5 é menor que o 10. Por que o 1 está à esquerda do 5? Porque o 1 é menor que o 5. O 7, como é maior que o 5, está à direita do 5. A gente observa também que a estrutura é recursiva porque todos os nós à esquerda do 10 são menores que o 10. Do lado direito funciona a mesma coisa. Todos os nós à direita do 10 são maiores que o 10. Por exemplo, o 15. O 15 está à direita do 10 porque é maior. Vale a mesma coisa para essa subárvore aqui, cuja raiz é o 15. Olha, o 12 que está na parte esquerda, na subárvore esquerda, é menor que o 15, por isso que ele está à esquerda do 15. E o 18 está à direita do 15, porque ele é maior que o 15. Por que isso é importante? A ideia, que é muito parecida com a da busca binária, é que se a gente for procurar um elemento, por exemplo, o elemento 12, como é que a gente procuraria? Sempre a partir da raiz, vou ver se é o elemento que eu estou procurando, é o 12, não é. 12 é maior que o 10, portanto se o 12 estiver na árvore, ele tem que estar na subárvore direita. Então com uma comparação eu elimino toda a subárvore esquerda e vou procurar só na subárvore direita. Vou ver se o 12 está aqui nessa posição. Esse é o 12? Não. Aqui é o 15. 12 é menor que o 15. Portanto, se existir o 12 tem que estar na subárvore esquerda. Portanto, eu já elimino toda a subárvore direita do 15 também. E vou para a subárvore esquerda. Procuro o 12, achei.
achei com 3 comparações. A gente pode observar que essa árvore tem 7 elementos, ok? Então eu não preciso de 7 ou fazer até 7 comparações para encontrar um elemento. Eu encontro qualquer elemento com no máximo 3 comparações. Lembram da busca binária? Aqui a gente tem 7 elementos. 7 é 1 a menos do que 8, que é 2 ao cubo. Então aqui, ó, eu consigo, como eu divido a árvore sempre em 2, eu consigo fazer com log de n na base 2. Log de 8 na base 2 é 3. Então eu consigo achar qualquer elemento com até 3 comparações. Então essa é a ideia legal das árvores binárias, que vai ser o nosso primeiro tema de desenvolvimento de algoritmos. A ideia das árvores de ordem 2 é que a gente consiga inserir, buscar, remover elementos com complexidade log n na base 2. Por que base 2? Porque a árvore é binária. A cada vez eu divido em 2 partes a árvore, assim como a gente fazia nos vetores quando a gente fez busca binária. Agora a gente vai dar uma olhada então na nossa struct. Bom, eu coloquei no Ava um material e o nosso primeiro assunto em árvores binárias de busca são os percursos em árvore. A gente tem 3 percursos em profundidade, que são os percursos em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Vamos ver um dos exemplos. Vamos ver o exemplo em ordem. Então a gente tem aqui um exemplo de função, onde a gente vai percorrer a árvore em ordem. Como está mostrando no exemplo, a gente vai passar a raiz da árvore como parâmetro. A gente se lembra da estrutura das funções recursivas. Primeiro o caso mais simples, depois o caso geral. No caso mais simples, que é a árvore vazia, o que eu faço com a árvore vazia? Não faço nada, tá? Não vou imprimir nada para uma árvore vazia. Essa condição eu podia colocar aqui: se a árvore for vazia, se a árvore for null, não faça nada. Else, faça o processamento. Como eu não ia fazer nada com a árvore vazia, eu vou deixar o caso mais simples oculto. Portanto, eu só vou fazer alguma coisa se a árvore não for vazia. Tá ok? É a mesma estrutura que a gente já viu, só que com o caso mais simples oculto. Então, se a árvore for vazia, se a árvore for null, não faço nada. Então, portanto, se a árvore for diferente de null, o que eu faço? Vou chamar a recursão em ordem para o lado esquerdo, vou imprimir a raiz θ-chave, e vou chamar a recursão para o lado direito. Esse é o percurso em ordem, onde a gente primeiro imprime a subárvore esquerda, depois, que são os menores, depois a gente imprime a raiz, que é o elemento central, depois a gente imprime a subárvore direita, que são os elementos maiores. Como a gente deve imaginar, se eu imprimo os menores, depois o central, depois os maiores, eu vou imprimir a árvore toda recursivamente em ordem crescente. Tá legal? Vamos fazer um teste de mesa para ver como é que funciona isso. A gente vai fazer um teste de mesa então para ver esse algoritmo em ordem executando nessa árvore binária. Ok? Eu vou usar o método de janelas, janelas de execução, que a gente já conhece. Então lá na main, na função principal, eu vou chamar em ordem e vou passar a raiz, o 10, o endereço do nó 10. Eu vou indicar assim. Então vamos lá executar. Então lá na main eu vou chamar em ordem com parâmetro 10, em ordem uma função, preciso executar, vou abrir uma caixa de execução, uma janela de execução para executar um em ordem. O parâmetro raiz dentro dessa caixa de execução é 10. Vou lá executar. Raiz é null, é diferente de null. Então eu vou fazer esses 3 comandos. Qual comando eu vou fazer primeiro? Primeiro o primeiro comando, depois o segundo comando, depois o terceiro comando. Vou até numerar para a gente não se perder. Primeiro comando, segundo comando e terceiro comando. Primeiro eu vou fazer o primeiro comando. O primeiro comando qual é? Em ordem. Do raiz seta esquerda. Olha, o nosso raiz é 10.
10 seta esquerda é o 5. Então, nessa chamada aqui, eu vou chamar em ordem com parâmetro 5. Em ordem é uma função, preciso executar essa função. Para isso, vou abrir uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa de execução, o nosso parâmetro, a nossa raiz é 5. Vou lá executar o em ordem. Raiz é diferente de null? Não, raiz é 5. Então, vou executar os 3 comandos. Primeiro o comando 1, depois o comando 2, depois o comando 3. Primeiro comando. Primeiro comando é em ordem. Em ordem do raiz seta esquerda. Nosso raiz é 5, 5 seta esquerda é 1. Então eu vou chamar essa função com parâmetro 1. Em ordem é uma função, preciso executar essa função. Para executar, abro uma caixa de execução. Dentro dessa caixa, o nosso parâmetro, a nossa raiz é 1. Vamos lá executar. Raiz é diferente de null? Sim, é diferente de null. Vou fazer os 3 comandos. Primeiro comando, vou executar em ordem da raiz seta esquerda. Em ordem da raiz seta esquerda. A nossa raiz é 1. 1 seta esquerda, não tem nada. 1 seta esquerda é null. Então, nosso parâmetro vai ser null. Em ordem, de novo, é uma função. Preciso executar. Vou abrir uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa, nosso parâmetro, nossa raiz é null. Vamos lá executar. Raiz é diferente de null? Não, raiz é igual a null. Então, se raiz não é diferente de null, não faço os comandos e já termino. Termino, fecho a caixa de execução. Para onde eu vou agora? O que eu vou executar agora? Eu sempre vou para a caixa de fora. Na caixa de fora, que era essa caixa do em ordem com parâmetro 1, eu tinha feito o comando número 1. O que eu tenho que fazer agora? Comando número 2. No comando número 2, eu vou imprimir o raiz seta-chave. Raiz seta-chave dentro dessa caixa de execução é 1. Vou executar, vou imprimir 1, portanto. Executei o comando 1, executei o comando 2, agora eu vou executar o comando 3. O comando 3, aqui, é em ordem da raiz seta direita. Dentro dessa caixa de execução, a nossa raiz é 1, raiz seta direita é null também. Em ordem é uma função, vou executar, abro uma caixa de execução. Dentro dessa caixa de execução, nosso parâmetro é null. Quando eu for executar, testo se a raiz é diferente de null. Não, a raiz é igual a null. Já saiu direto, fecho a caixa de execução. Para onde eu vou? Sempre para a caixa de fora. Na caixa de fora, na caixa do 1, eu já fiz o primeiro, segundo, terceiro comando. Olha, já fiz o primeiro, segundo, terceiro comando. Termino a execução da função. Fecho a caixa de execução. Para onde eu vou agora? Para a caixa de fora. A caixa de fora é a caixa onde o parâmetro, a raiz é 5. Nessa caixa eu tinha feito só o primeiro comando. Vou fazer o segundo comando agora. O segundo comando é o print da raiz seta-chave. A raiz seta-chave dentro dessa caixa é o 5. Então, vou imprimir o 5. Vou imprimir aqui o 5. Depois vou fazer o terceiro comando. No terceiro comando, vou chamar em ordem da raiz seta direita. A raiz é o 5, 5 seta direita é o 7. Vou executar. Dentro dessa caixa de execução, meu parâmetro é 7. O que vai acontecer? A raiz, que é o parâmetro, é diferente de null, vou fazer os 3 comandos. No primeiro comando, eu vou chamar o 7 seta esquerda, que eu já sei que é null, não vai acontecer nada. Depois eu vou imprimir a raiz aqui
é o 7. Vou imprimir o 7. Depois vou chamar o em ordem da raiz seta direita. 7 seta direita também é nulo. A gente já sabe que não vai acontecer nada. Executo os três comandos, fecho a caixa de execução. Para onde eu vou? Para a caixa de fora, que é essa caixa aqui, cuja raiz é 5. Nessa caixa de execução, eu fiz o comando 1, comando 2 e comando 3. Comando 1, 2 e 3, termina a execução. Fecho a caixa de execução. Para onde eu vou? Sempre para a caixa de fora. Agora eu retorno para a caixa principal, que era o parâmetro 10. Nessa caixa de execução tinha feito o primeiro comando, vou fazer o segundo comando, que é o print da chave. Dentro dessa caixa de execução, minha raiz seta-chave é o 10. Vou imprimir o 10. Vou colocar aqui também. Fiz o primeiro e o segundo comando, vou fazer o terceiro comando. No terceiro comando, vai ser bem parecido. No terceiro comando, vou colocar aqui, vou chamar em ordem do raiz seta direita. Ó, nossa raiz é 10, 10 seta direita é o 15. Em ordem é uma função, ela precisa ser executada, abro uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa, o nosso parâmetro, a nossa raiz é 15. Vamos lá executar. A raiz é diferente de null. Vou entrar no if. Vou fazer os três comandos. O primeiro comando é em ordem da raiz seta esquerda. 15 seta esquerda é o 12. Vou executar essa função. Abro uma caixa de execução. Dentro dessa caixa, a raiz é 12. A raiz é diferente de null, vou fazer os três comandos. O primeiro comando é 12 seta esquerda, que é null. Depois eu dou print no 12. Vou colocar o 12 aqui. Depois vou chamar o 12 seta direita, que também é null. Então fiz os três comandos, fecho a caixa de execução. Vou para a caixa de fora, que é a caixa do 15. Já tinha feito o primeiro comando. Vou fazer o segundo comando, que é dar o print na raiz seta-chave. Dentro dessa caixa é o 15. Então vou imprimir o 15 aqui. Aqui eu imprimi o 12. Vou imprimir o 15. Coloco o 15 aqui. Depois vou fazer o terceiro comando. O terceiro comando é em ordem da raiz seta-direita. Como a nossa raiz dentro dessa caixa é o 15, raiz seta-direita é o 18. Vou executar, abro uma caixa de execução para executar. Dentro dessa caixa a raiz é 18, que não é null, faço os três comandos. Primeiro comando, 18 seta esquerda, que eu não vou fazer nada. Segundo comando, imprimo o 18. Vou colocar o 18 aqui. Terceiro comando, 18 seta direita, que também é null. Terminados os três comandos, fecho a caixa de execução, vou para a caixa de fora, onde eu já fiz os três comandos, termino, fecho a caixa de execução, vou para a caixa de fora, que era a caixa do 10, na caixa do 10 fiz os três comandos, encerro a execução e retorno, vou para a caixa de fora, que é a chamada, por exemplo, para main. O resultado do percurso em ordem é imprimir em ordem crescente, já que eu chamei primeiro os menores do lado esquerdo, depois a raiz e depois o lado direito, que são os maiores. O resultado foi que eu imprimi, portanto, em ordem crescente. Bom, a gente fez, então, viu o percurso em ordem. O percurso em ordem, que é um dos três percursos em profundidade, eu imprimo a chave, eu trato a chave depois da subárvore esquerda e antes da subárvore direita.
E daí o resultado, como a gente viu, foi percorrer ou imprimir os elementos da árvore em ordem crescente. Tem mais dois percursos em profundidade. O primeiro é chamado de pré-ordem, que é quando eu coloco esse printf, quando eu percorro a raiz ou imprimo a raiz antes da subárvore esquerda e antes da subárvore direita, tá? Então, o print vai estar aqui. Esse é o percurso pré-ordem, quando eu percorro primeiro a raiz, depois a subárvore esquerda, depois a subárvore direita. O terceiro percurso em profundidade é chamado de pós-ordem. Como o nome já sugere, eu percorro a raiz após as subárvores. Então a diferença vai ser que eu percorro primeiro a subárvore esquerda, depois a subárvore direita, depois eu imprimo a raiz. Ok? Bom, nosso exercício dessa semana, para vocês postarem na atividade, tá? Na aba Atividades do AVA, vai ser percorrer a mesma árvore que a gente fez esse teste de mesa. Vocês vão fazer um teste de mesa também e postarem o resultado com percurso pré-ordem e com percurso pós-ordem. Enquanto isso, a gente vai, para a semana que vem, a gente vai fazer começar a fazer os algoritmos. A gente vai ver algoritmos de inserção. A gente precisa primeiro montar a árvore para testar os percursos. Então a gente vai fazer percursos de inserção e alguns outros algoritmos. E daí na semana que vem a gente começa então a fazer os algoritmos já no compilador C. Então quem não tiver nenhum compilador, daí já baixe CodeBlocks, Dev ou qualquer outro compilador. Quem tiver em Linux ou macOS já tem, né, já pode usar também o GCC, o GNU. Tá bom, pessoal? Até semana que vem.